Patronia kiu estas pri la cielo, via nomo estu sanktigita, venu via regno, plenumiĝu via volo, kiel en la cielo, tiel ankaŭ sur la tero. Mian panon tagen donu al mi hodiaŭ, kaj parolu al mi niaj ŝuldoj, tiel mi pardonas al niaj ŝuldantoj, kaj ne konduktu nian tenton, sed liberigu nin de la malamo. Tiel tiel Bone, me volas komenci parolante al vi. Eu gostaria de começar conversando com vocês. E eu preparei um exercício, como eu tinha dito a semana passada, e o link para este exercício é esse aqui. Só que, como é difícil copiar, eu tenho que copiar, então eu proporia a vocês, né, eu não sei quem está aí, a Joalina e... o Hegel, boa tarde, salutam. Salutam. Tem um J, salutam. Tem um J aqui que eu não sei quem é também. Acho que é o filho da Fátima, não é? Jaime. Ele mesmo. Ele mesmo, né? Como é o seu nome? O meu sou Carmen Baldo. É quem está escrito aqui, Jaime Simões é o J. Alô, Jaime alô. Simões. Alô, salutam. Olá, Oi, professor Carmen. Tamiro. Olá, professor. Tá bom. Então, como eu estou dizendo, eu tenho esse exercício. E eu queria propor a vocês que aqueles que quisessem fazer o exercício, que mandassem para esse meu e-mail uma mensagem. Então, eu teria do Hegel eu já tenho, né? Já tenho o e-mail do Hegel, mas dos outros eu não tenho. Então, mandar para mim uma mensagem através desse endereço eletrônico, esse e-mail, e eu mandaria esse link. Então, é só clicar no link, é como entrar no ICEP. Clica no link, vai cair no exercício. E o exercício é feito da seguinte maneira: vocês vão lá, vão fazer o exercício, colocar a resposta que vocês acharem que é correta, e eu vou corrigir, porque isso vai vir para a minha mão, vai aparecer em tempo real. Se eu estiver na mesma hora que vocês estiverem escrevendo, eu vou ver vocês escreverem. Então, eu depois vou fazer um separado para cada aluno. Mas eu primeiro preciso saber quem vai querer participar para que eu possa fazer isso. Então, nós teríamos a aula aos sábados e um exercício para ser feito no dia que a pessoa tivesse tempo e eu corrigiria no tempo. Tá bom? Então, essa é a minha proposta.
Quem quiser, por favor, mande um e-mail, concordo, participar do exercício, mande um e-mail para este endereço, abreurocha200@gmail.com. É o meu e-mail. Bom, vamos à aula de hoje. Voluntário, professor. Voluntário a todos. Voluntário. Dalva, né? Dona Dalva. Dalva. Isso. Então, voluntário a Carmen, Dona Dalva, ao Jaime, a Fátima, a Joalina e o professor César Reis. Bom, nós viemos falando de pronomes possessivos. Aí, por que hoje eu vou falar de acusativo? Não é que eu vou falar de acusativo, eu vou colocar um versinho sobre acusativo, que é oriundo deste livro aqui, que eu sempre falo com vocês, Factore Kai Fantasio, que, na minha opinião, é um excelente livro da Marjorie Boulton, uma francesa, né? E que tem vários livros. Mas é muito interessante. Eu vou ler primeiro verseto pri l'acusativo, versinho sobre o acusativo. É uma brincadeira com acusativo que vale a pena a gente ler. Eu vou ler, depois vocês vão repetir comigo, mesmo que não entendam, depois nós vamos entender. E em la papago mandias fragum. Frago ne mandias la papago. Se fragum mandias la papago, temas pritute samaago. Se papagum frago mandias, o professor já riu, naturo io misarandias. Então, agora vamos repetir. E em la papago mandias fragum. Em la papaja mangum frago. De novo. E em la papago mandias frago. Mandas frago. Mandias. Frago ne mandias la papago. Frago ne mandias la papago. Se frago mandias la papago. Se frago mandias la papago. Temas pritute samaago. Temas pritute samaago. Se papagum frago mandias. Se papagum frago mandias. Naturo iom misarandias. Naturo ium misarangas. Isso. Misarangas. Então, primeiro eu vou dizer o que é papago. Quem sabe o que é papago? Não é papagaio? Papagaio. E o que é frago? Morango. Morango. Então, e em la papago mandias fragum. Quando? Eis, o papagaio come morango. Tudo bem? Então, o papagaio aqui é o sujeito da frase e fragum é o objeto direto. Quem come, come alguma coisa. A segunda frase, frago ne mandias la papago. Frago ne mandias la papago. O morango não come o papagaio. Não come papagaio, certo? Por que é isso? Porque frago agora é o objeto, é o sujeito. E o papagaio é o objeto direto, né? Então, frago ne mandias la papago. A outra frase, se frago mandias la papago, como é que a gente lê isso? Se o papagaio comer o morango... Come morango, né? Se o papagaio come morango, né? Por que continua papagaio come morango se a frase é diferente da primeira? Porque observem que o sujeito continua o mesmo. Ó. O objeto direto, com a letra N, continua o mesmo. Então,
A frase é igualzinha. Papago, mandias, frago. Frago, mandias, lá papago. Então, papago é o sujeito e frago é o objeto direto. Então, vamos à próxima frase. Essa é a única solução mesmo. Espera aí, houve algum erro aí. Coisa estranha. Temas pritute sama água. Se fragam mandias lá papago, se o papagaio come o morango, temas pritute sama água. Linguiça. O quê? Não entendi. Significa que se refere à mesma ação, né? É a mesma ação da anterior. O papagaio come morango. O papagaio come morango. É um tema que se relaciona com a mesma ação. Mas, se papagam, frago, mandias, o que está escrito aí? Se papagam. Não, Se o morango come papagaio, Se o morango come papagaio, né? Por que é morango que come o papagaio? Porque o morango aqui é o sujeito, ó, e o papagaio é o objeto direto. Naturo ion mis aranjas. A natureza se desarrumou um pouco, né? O papagaio, o morango comendo o papagaio comeu o morango é uma coisa natural, né? Faz parte da natureza. Agora, o contrário, desarranjou. Isso aí é uma brincadeira que o autor fez para chamar a atenção de que o objeto direto leva o N e o sujeito não leva o N. Então, numa frase, o sujeito pode estar em qualquer posição. Na primeira frase, ele está aqui, o sujeito. Na segunda, está aqui. Na terceira, está aqui. E na quarta, está aqui, né? Então, muda a posição do sujeito, mas a frase continua com a mesma ordem, né? Vamos a uma outra. Professor, daria só para fazer a tradução da frase anterior? Eu copiei, mas não consegui traduzir todas. Também não. Vamos lá. Então, eu vou traduzir toda. Quando o papagaio come morango, né? Essa aí, né? A primeira, eis que o papagaio come morango. Morango não come o papagaio. Se o papagaio come o morango, isso tem a ver, isso se relaciona a uma ação... Na cama ou quer escrever aqui? Quer escrever aqui? Isso se relaciona com a mesma, com uma ação igual, a mesma ação, né? Só um pouquinho, professor. A segunda é morango não come o papagaio, isso? Frago, nimandias... Morango não come o papagaio. Tá, é que eu estou anotando. Se A fragam, terceira. se o papagaio... Se o morango... traduzir isso. Morango, papagaio não come. Morango, vírgula, papagaio não come. Isso. Morango não come, não. Morango não come o papagaio. Morango não come o papagaio. Tá, a terceira. A terceira. Se o papagaio come o morango, se o papagaio come o morango, tem a ver sobre a mesma ação, né? Temas, né? Temas quer dizer, tem a ver, é relacionado, né? A mesma ação, é semelhante, né? A quinta frase, 1, 2, 3, 4, a quinta. Sede se papagam frago mandias, mas se o morango come o papagaio, se o morango come o papagaio, a natureza um pouco se desarranja, está um pouco desarranjada. Desarranja um pouco a natureza. Eu tenho uma dúvida.
Qual? É que não tem subjuntivo. Em português, é se o papagaio comesse o morango. Se comesse. Mas aqui está dizendo se o papagaio come. Ele não tá jogando para uma possibilidade de se comer. Ele está dizendo, se o papagaio come morango, não é se comesse. Se nós dissermos que o papagaio come o morango, que o morango come o papagaio, que o morango come o papagaio, ele está fazendo uma afirmativa. Ele não está fazendo uma suposição. Ele está dizendo, se... entendi o que você dizer. Por causa do se, teria que ser mândio. Mas não nesse tipo de frase aí. Tá? Então, Entendi nessa o que você quinta quis dizer. ficou, mas se o morango come o papagaio, essa aqui é. Mas se o morango come o papagaio... Porque a tendência é a gente ir no papagaio, né? Mas se o papagaio... Porque, veja morango, bem, como é que você define, Hegel, como é que você define... Fraga é o sujeito, né? Como é que você define o objeto direto de uma frase? Pelo N. A palavra que tem N, objeto direto. Objeto direto. O papagaio aqui, ele é o objeto direto. O sujeito da frase, quem está realizando a ação, quem está comendo, é o morango, nessa frase. Se isso acontecer, a natureza se desarranja um pouco. Sim, o N é o indicativo do objeto direto, né? O N é o indicativo do objeto direto. Nessa frase aqui, o objeto direto é o morango, nessa aqui é o papagaio, nessa aqui é o morango, nessa é o morango e nessa é o íon. Que aqui é uma frase também. Naturo iam misaranja. O verbo é misaranja, é desarranjar, né? Se modificar, né? Então, vamos à próxima frase. Num la studento legas libron. Repito, bom voo. Num la studento legas libron. Kai liat serbo sentas vibron. Kai liat serbo sentas vibron. Libron studento daure legas. Libron studento daure legas. Kai pli latas com regas. Kai pli latas com regas. Si legas libro la studento, se legas libro la studento, la mondo perdas la prudento. La mundo perdas la prudento. Então, vejam bem, vamos nós acertar isso aí. Non la studento legas libron. Quem sabe traduzir? Agora o estudante lê o livro. Isso, agora o estudante lê ou está lendo um livro. Né? Por quê? Porque estudante é o sujeito da frase, livro é o objeto direto. O verbo é ler, o estudante está praticando uma ação de leitura e o livro está sofrendo uma ação de ser lido. Né? Então, vamos à próxima frase. Kai liat serbo sentas vibron. Kai liat serbo sentas vibron. Serbo, cérebro, né? Cérebro sente a vibração. vibração. Então, e o cérebro dele sente a vibração. Da leitura, é claro. Quando nós lemos, nós nos emocionamos, nós nos zangamos, nós sentimos raiva do bandido ou do mocinho. Quando a gente entra na aventura, a gente sente as emoções, as vibrações. Então, Kailia, a tradução que é mesmo? Kailia? Hã? No início, Kailia. E o cérebro dele quem? Do estudante. Né?
dele, do estudante. Tá? Sente a vibração. Exato. Perfeito. Libron studento daure legas. Libron studento daure legas. Vemos aqui que o estudante continua como sujeito e o livro como objeto direto. Então, um livro, o estudante continuadamente lê. Daure. Daure, continuadamente. Né? Ou seja, ele lê, continua lendo, né? Tá? Então, ele continua lendo o livro. A próxima frase. Deixa eu só botar assim. Pois não? O estudante continua lendo o livro, isso? O livro, o estudante continua lendo. Ou seja, o livro. lê... Professor, esse daure pode ser sempre, não? Não, sempre seria tiam. Longamente, demoradamente. Demoradamente. Pode ser demoradamente. Então, continuadamente. O livro, o estudante um livro, o estudante continua lendo, como você quis dizer, mas continuadamente ele lê. Mas onde é que está o um aí? O um. Nós já falamos sobre isso lá nas primeiras aulas, que em Esperanto nós não temos o artigo, né? O artigo indefinido. Né? Não tem artigo indefinido. Quando você precisa dar uma indefinição em uma frase, você usa "il", mas você não precisa usar isso. Só quando é uma necessidade, dado a questão do entendimento melhor da leitura, às vezes é necessário, mas não se usa. Então, está aqui, um livro, o estudante continuadamente lê, né? Demoradamente, continuadamente. Tá? Então, vamos à próxima frase. Pli, caipli latascon regas. E mais, a tarefa ele domina. Né? Quanto mais ele lê, mais ele domina a leitura em si. Qual é a tarefa? A da leitura. Né? O trabalho, a tarefa. Hein? Eu estou murmurando. Então, é mais isso. Caipli. E mais, caipli. E mais, a tarefa ele domina. Quanto mais ele lê, mais ele domina a tarefa, mais ele fica envolvido, mais ele sabe sobre aquilo, sobre aquele assunto. Quer escrever? Vem cá, então. Vamos à próxima frase. Legas libro lá estudentam. Então, aqui já mudou. Olha só, quem é o sujeito dessa frase aqui? O livro. É o livro. Né? O estudante passou a ser objeto direto. Então, se o livro lê o estudante, o mundo, la mondo perdas la prudentum. O mundo perdeu a prudência. Né? Um livro está lendo o estudante, alguma coisa está errada. Né? Então, o mundo perdeu a prudência. Então, essas duas frasezinhas, são esses dois versetos, são versos assim para que vocês guardem, copiem e guardem como exemplo do uso do acusativo. Tá bom? Eu fiz questão de trazer, porque eu acho esses dois versos assim, uma joia rara em relação ao acusativo. Tá bom? Então, vamos em frente. Agora sim, agora vamos entrar na nossa aula, né, que é a volta ao pronome. Até parei um pouquinho com o pronome para aliviar o pensamento. Né? Então, aqui nós vemos uma figura de uma família. Né? Repito, familio. Patro, patrino, caila filoi. Yes?
Gefila. Filo e cai filino. Tá? Então, pátrupa, patrino, cai gefila. E aqui temos uma jovem. Lila, Iras, Alar, Paulo é o pai. Lila, Iras, Alarreimo, Deana, cai Paulo. Visite, Ilin, cai, Filon. Então, vamos lá. A Lila foi lá visitá-los. Tá? Então, a Lila vai à casa de Ana e Paulo visitá-los e os seus filhos. Ilian. De Ana e de Paulo. Ilian. Qual pronome Ilian? Tem certeza? Diga, tenho. Diga, tenho. Tenha coragem. Uso via curadion. Dian. Dian quer dizer dele, dela, neutro. Eles não são neutros. Filhotes, né? Ilian quer dizer deles ou delas. Filhos, né? Filhos deles ou delas. E Lian quer dizer dele, filhos dele ou filhas dele. Então, aí fica fácil agora, né? Mas já tinham falado. Então, vamos lá. E Lian, filhos. Filhos e filhas, né? No caso aqui, filhos e filhas, deles. Paulo e Ana. Ana e Paulo, eles. Então, aqui é Ili, Ana e Paulo, o deles só pode ser Ilian. Por que tem o J aqui? Plural. Porque plural são filhos. Não porque deles, mas porque são filhos. Porque deles é Ilia mesmo, né? Vamos em frente. Alguma dúvida aí nessa frase? Hegel? Vou anotar aqui. Eu retomo aí. Então, vamos lá de novo. Por que é Ilian? Por que não é Lian? Não é Lian porque os filhos são deles, e não só dele. São deles. Então, é Ilia. O Ili, né? Ili. Ele e ela. Ili. Os filhos estão no plural. Por que aqui está no plural? Porque os filhos estão no plural. Então, é Ili, plural de Li, e plural de Xi e plural de Di. Ili é plural de Li, de Xi e de Di. E por que está aqui com J? Porque são filhos. Se fosse um filho só, seria Ilia Filo. Ilia Filo. Tá? Se fosse uma filha, seria Ilia Filino. Então, vamos lá. Ilia, elas. Ilia domo estas bela. Vocês compreendem? A casa de quem? Deles ou delas, né? A casa deles ou delas é bonita. Concordam? Apesar de ser uma casa, mas ela pertence a mais de uma pessoa. Pertence a eles ou elas, ou ele e ela. Tá? Então, ele. A casa deles é bonita. A casa deles é bonita. Agora, Ilia. Ilia. Tá? Então, nós temos... Continua, Ilia é deles, delas. Ilia também é deles, delas. Ilia não é plural de Ilia. Isso é que a gente tem que entender. Ilia não é plural de Ilia, porque Ilia já é plural. Deles, delas. É plural de que, Ilia? De Lia, Xia, Dia. Concordam?
Vamos voltar ao quadrinho anterior. Aqui é Ilia. Por quê? Porque é plural de li mais xi. Ele, ela, dele e dela, deles. Dele e dela, deles. Então, Ilia já é o plural, já é plural. Ilia é plural. Nós temos lá, quando eu mostrei os pronomes para vocês, eu mostrei pronome she, li, di, terceira pessoa. Lembram? She, li, di. O plural de she, ele, né? Plural de she, ele, elas. Ela, she, elas, ele. Plural de li, ele, li, ele, eles. Plural de, neutro, ele, ela, neutro, ele, eles, elas, neutro. Agora, se você tem um homem e uma mulher, li plus she, li mais ele mais ela. Plural disso aí em Esperanto é ele. Quando você passa isso para o pronome possessivo, é só acrescentar a letra A. Tudo continua a mesma coisa. Lia, chia, dia. Vocês estão vendo eu mostrando aqui, no quadro que eu estou formando aqui? Eu ainda não consigo formar mentalmente, mas eu estou fazendo. Vocês é que não estão vendo, nem eu, mas eu estou formando aqui na minha mente o lia, chia, dia. Então, quando eu pego lia mais lia, eu tenho ilia. Quando eu pego chia mais chia, eu tenho ilia. Quando eu pego dia mais dia, eu tenho ilia. Quando eu pego lia mais chia, também tenho ilia. Então, por isso, aqui, ilia, domo, casa deles. Casa deles. Tá? Ilia, casas deles. Por isso é que foi para o plural, que o substantivo foi para o plural. Tá? Não é mais uma casa. São 2, 3, 4. As casas deles são bonitas. Eles construíram 4 ou 5 casas, alugaram algumas e vivem em uma delas. Então, a casa deles é bonita, mas as casas deles também são. Então, quando eu coloco casas, qualquer coisa, o objeto possuído vai para o plural, o ilia vai para o plural. Qualquer um dos pronomes vai para o plural. Tá bom? Mais ou menos entendido até aí? Por isso é que eu estou fazendo lá os exercícios, para que vocês queimem a mufa, como se diz na gíria, para poder tentar acertar aqueles exercícios lá. Tá? Então, as casas deles são bonitas. Ilia. Por que eu uso esse N? Se é deles, delas também. Isso aí tem a ver com o verbo. Mi vides Ilia andom. Eu não disse mais que a casa é dele. Eu estou dizendo que eu vi a casa deles. Então, se eu vi a casa dele, eu sou o sujeito, o verbo é ver, e qual é o objeto direto? Ilia andom, a casa deles. Então, recebe o N de objeto direto. Eu vi a casa deles. Aqui também pode ir para o plural, né? Deles, delas, como era aqui, deles, delas. Mi vides Ilia indomam. Eu vi as casas deles. Eu vi as casas dele. Por isso foi para o plural aqui. O mesmo sentido dado no quadro anterior. Posso ir em frente? Sim. Pode, Hegel? Vamos lá.
aqui nós temos de novo a menina e o pai e a mãe ali. E ela, Lila, Irasalahei, Deana, Cai Paulo, visite Ilin, Cai. Agora vamos ver as possibilidades aqui. Dian, Ilian, Lian, Ilian. Qual é aqui? Lian é dele. Lian é dele. Aqui são os filhos de Ana e Paulo. Filho de Ana e Paulo. É um filho só. Então, aqui está no singular. Então, aqui vai entrar no singular. Iliam. Então, Iliam, vai né? ser deles é Ili e Lia. Iliam, exatamente. Iliam, Pilon. Lila, Iras, Alaheimo, de Ana, Cai Paulo, visite Ilin, Cai, Iliam, Pilon. E aí vocês vão me perguntar, por que aí não é Siam? Não é Siam? Porque se eu colocasse Siam, seriam filhos de Lila. Tá? Que Lila é que é o sujeito da frase. Quem é que foi visitar? Foi Lila. Quem é que foi lá cá? O verbo ir. O sujeito do verbo ir é Lila. O sujeito do verbo visitar é Lila. Ela foi e foi visitar. Então, ela é o sujeito. Se eu colocar Siam aqui, eu estarei dizendo que o filho é dela. Tá? A tradução dessa aí, como é que ficou? Lila? Lila vai à casa de Ana e Paulo visitá-los e o seu filho. Visitar a eles e o seu filho. E o filho deles. Tá? Tá bom? Vamos lá. Agora temos aí um cachorrinho. Ou uma cachorrinha, não sei. Dia, né? É o pronome possessivo para animais e coisas. Dia, da terceira pessoa. Né? Dele, dela. Tá? Dia é dele, dela. Di é ele, ela. Desculpa. Dia é ele, ela, neutro. Dia é dele, dela, neutro. Então, eu posso dizer dia orelho estas granda. A orelha dele é grande. Dia orelho estas granda. Tá? A orelha dele é grande. Mas agora eu quero falar das duas orelhas, não de uma só. Tá? Por isso, aqui eu coloquei o indicativo de plural, mas não é plural de dia, é do objeto possuído. Continua sendo dele, dela. Não passa a ser deles, dela. Continua sendo dele, dela. Diai oreloi estas grandes. Agora eu estou falando das duas. As orelhas dele ou dela são grandes. As orelhas dele ou dela são grandes. As orelhas é que está a orelha que está no plural. Tá? Agora já muda a figura. Já são vários cães. Né? Na realidade, acho que tem cão e gato também. Tem um gato ali. E Lia. Então, nós vamos usar aqui o pronome Lia. Deles, delas. O que quer que seja, deles, delas. Iliai oreloi estas malsamai. As orelhas deles são diferentes. Malsamai. São diferentes, não são iguais. Esse aqui tem uma orelha pontuda, esse tem uma orelha arriada, esse também tem orelha arriada, esse tem uma orelha grande, esse tem uma orelha pequena, o gato tem uma orelhinha pequenininha. Então, são diferentes. As orelhas deles são diferentes. Agora, quando eu vou usar o singular, Ilia.
O singular porque o objeto ao qual eu me refiro está no singular, porque aqui é plural. Mas ilia boiado estas bruega. Vocês sabem o que é boi? Latido. Isso. O latido deles é barulhento, bruega, é barulhento, tá? Deles, olha só, plural, deles, mas o latido, eu estou falando de uma única coisa, o latido. Então, é singular. Ilia, tá? Então, ilia, dia, ilia, ilia, tá? Deles, delas. Tanto ilia quanto ilia significa deles, dela. Isso é que é bom vocês decorarem. Dia significa dele, dela. Dias significa dele, dela. Ilia significa deles, delas. Ilias significa deles, dela. Tá? Agora vamos a um exercício. A minha casa é verde. Como eu escrevo isso aí? Miadomo. Desculpa. Estas verdes. Desculpa, o dedo apertou aqui. Miadomo, domo, estas verdes. Vamos ao próximo. As minhas filhas estão em casa. Como é que eu escrevo isso? Minhas filhas. Miai filinoi. Estas. Tem duas maneiras de falar. Pode falar com advérbio e com o substantivo. Estas dome. Geralmente se usa reimo, porque domo é mais a construção. Não está errado, mas quando a gente se refere a estão em casa, quer dizer, estão no lar, estão no Esperanto, o lar é usado, mas em português a gente usa muito casa. Dificilmente a gente diz assim, minha filha ficou no lar. Não, minha filha ficou em casa, mas em Esperanto o lar, o reimo, né? Então, miai filinoi estas em la reimo, ou da forma adverbial, estas reime, né? Eu troco esse estas em la reimo, aqui marcado com verde embaixo, para estas reimo. Tá? Mia e filino, estas em la reimo. O cachorro dele é muito bonito. Professor, quando estiver no meu horário, o senhor me avisa, por favor, hein? Eu não sei até que horas eu vou hoje, porque eu não estou vendo o Saulo aí. O Saulo estava com dificuldade de entrar. Ele me disse que estava tentando. Eu perguntei a ele se ele ia conseguir entrar. Eu estou enxergando ele. Mas ele está conseguindo falar? Está aí já. Está desligado o som dele. Então, eu acho que já terminou o meu horário, né? Termina essa prancha, la rondo. O cachorro dele é muito bonito. Não sei se é do Saulo o cachorro, mas chegou aí agora. Mas de alguém. O cachorro dele é muito bonito. Como é que eu escrevo isso? Dele. Como é que é dele? A gente começa com dele. Como é dele? Lia. Lia. Então, Lia e cachorro. Como é que é cachorro? Rundo. Lia rundo. Estas trebela. Lia rundo. Estas trebela. Então, a aula de hoje foi isso. Não esqueçam, aqueles que quiserem fazer os exercícios. Você vai trazer sua mesa, tá? Aí manda um e-mail para o senhor, é isso? Você não precisa que eu tenha. Eu vou mandar logo para você assim, na aula. Tá bom? Você vai trazer sua. Então, eu vou sair do... Obrigado, professor. Obrigado. Nada. Danko. Eu acho que eu não saí. Eu entrei.
Eu é que agradeço a todos, um abraço para todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Bonan semain fino, ou um final de Io semana. esto. Io esto. Saulo? Estão me ouvindo? Yes, yes. Bem, Yes. os problemas eletrônico-digitais do momento não me permitiram recuperar o arquivo PowerPoint, onde eu fiz aquela apresentação de um único slide. Vamos, então, utilizar esses 15 minutos para fazer uns comentários sobre as coisas da língua, sobre coisas da língua, não as coisas da língua, parecem todas, e todas só estão no domínio de Deus. Nem de Zamenhof estão mais, né? Durante a semana, alguém me mandou uma mensagem com uma frase de Emmanuel. Emmanuel disse: o bem rende sempre o bem nas contas de Deus. Interessante a frase, sobretudo do ponto de vista daquele que se preocupa com o fator caridade. O bem rende sempre o bem nas contas de Deus. Não há variações de dividendos do ponto de vista qualitativo. Há, como nas contas dos homens, variação de dividendos no aspecto quantitativo. Quem faz muito bem, certamente aurirá muita felicidade no futuro. Mas, qualitativamente, o bem rende sempre o bem nas contas de Deus. Assim é que nós observamos homens e mulheres, espíritos encarnados, que enfrentaram lutas dificílimas na vida, muitos que ofereceram a própria vida, hoje em dia, sendo sempre elogiados, apreciados, admirados, seguidos, porque pura e simplesmente seus gestos heróicos indicaram significados que eles apreenderam e puseram, repetindo uma expressão muito comum na caserna, e puseram na massa de seus sangues. Assim é que nós ouvimos falar do trabalho e da personalidade de Bezerra de Menezes e tantos outros, André Luiz, que, uma vez socorrido, passou a utilizar seu intelecto, suas possibilidades todas, para ajudar-nos, do lado de cá, na compreensão dos ensinos de Jesus, falando das coisas práticas da vida, etc., etc. E muitos outros. Emmanuel, desde o senador romano, passando pela cegueira, em consequência de um ato perverso de guerra, passando pela condição do escravo Nestório, em tantas outras vidas, tantas construções, é hoje respeitadíssimo como o evangelizador excelente. E assim vai. Assim vai. Cada expressão, cada frase desses espíritos indicam onde eles colocaram os seus corações. Colocaram nos melhores lugares. E a cada passo que dão, os lugares ocupados por seus corações tornam-se melhores e melhores. O espírito Orion, por exemplo, nem é habitante de nosso planeta, mas
por razões presentes em sua vida, continua sempre ajudando os esforços de Jesus. E emite a seguinte frase no começo de uma exposição para a qual foi convidado, no começo do preparo dos homens e mulheres encarnados para o enfrentamento da transição. Disse ele: a referência a seguir permanece Jesus. É impressionante esse grau de fidelidade. Não há nem no espírito do porte dele qualquer pretensão de fazer com que os homens os sigamos. Eles remetem sempre qualquer referência às nossas necessidades evolutivas, aos ensinos de Jesus. Então é verdade absoluta. O bem rende sempre o bem nas contas de Deus. Palavras de Emmanuel. Tendo lido a frase, tratamos de imediatamente vertê-la para o Esperanto. E tivemos, tanto eu, quanto o tradutor eletrônico, quanto minha mulher, dificuldades para escrever essa frase em Esperanto. Por exemplo, labono, tiam productas labonon, em la contoi de Dio. Esse productas, observem bem a frase. Aquele que quiser escrevê-lo, escreva para acompanhar o raciocínio de melhoria da frase. Labono, tiam productas labonon, em la contoi de Dio. O bem sempre rende o bem nas contas de Deus. Se vocês submeterem essa frase a um tradutor eletrônico, ele não vai colocar em português o verbo render. Ele vai colocar em português o verbo produzir. Consultei um dicionário, o dicionário Túlio Flores, um excelente dicionário para fins práticos, rápidos, e o dicionário propôs para render a palavra profitigue. Profitigue é um verbo infinitivo. Fazer que seja lucro. É a ação de fazer que seja lucro. Entretanto, outros dicionários dizem que profitigue é beneficiar. É fazer que tenha lucro. Não é render. E o terceiro passo foi usar o verbo redone. Redone. Dar novamente. Dar novamente em Esperanto é tradicionalmente devolver. Isso se aproximou mais da ideia de render. Então, a frase em Esperanto ficou assim: labono, tiam redonas labonon, em la contoi de Dio. O bem sempre devolve o bem nas contas de Deus. Observemos que nós ainda não temos um significado exato. Não há um verbo catado lá no grego ou no latim. Não é que ele não exista no grego ou no latim. Ele não foi pego lá, nessas línguas referências, para o verbo render da língua portuguesa. Então, a melhor expressão hoje parece ser em português, em Esperanto. Labono, tiam redonas labonon, em la contoi de Dio. Nos deixa
algo perto, mas não exatamente na frase, no sentido da frase. O bem sempre rende o bem nas contas de Deus. E Emmanuel usou o verbo render porque usou em seguida a palavra contas. Porque render e contas nos remetem a uma ação humana que é empregar numerário para obter mais numerário. Então, ele quis dizer, quem pratica o bem, recebe o bem. Disse isso simbólica, alegoricamente, dizendo, o bem sempre rende o bem nas contas de Deus. Em Esperanto, la bono ciam redonas la bonon en la contoi de Dio, ou la bono ciam redonas la bonon lau la contoi de Dio, segundo as contas de Deus, também serve. O que nos traz esse pequeno esforço? A noção de que expressar alguma ideia em algumas línguas necessita, antes que tudo, o entendimento do que foi dito, do que foi comunicado. Após o entendimento, expressa-se da melhor maneira possível, nem sempre exatamente, aquilo que se quer comunicar. Fiquemos com o conceito contido no esforço e fiquemos, sobretudo, com o conceito. La bono ciam redonas la bonon, lau la contoi de Dio. Nossa prece de encerramento, então. Iesuo Cristo, ciam comence denove dancante pro la opportunezoi quiui aperas antau niai vivoi. Opportunezoi por progressi, por marchi, cae sequive, petante, au petegante, ciam helpuni, ie correcte, propre, adequate, agi, antau la situazioi de la vivo. Estu tiel.